Saudações acadêmicas. Vou tratar de um texto aqui atinente ao federalismo, sobretudo o federalismo fiscal, e que vai tratar sobre algumas modificações ao longo da nossa história, das nossas constituições, sobre a repartição de competências, sobre a questão de transferências, sobre a questão de competências para legislar. Então, é um texto da Martha Hatch. O nome do artigo é Quem Taxa e Quem Gasta. Em breve síntese, o objetivo da Martha nesse artigo é considerar, analisar as relações de autonomia e da coordenação da Federação Brasileira pelo exame das decisões, sobretudo as decisões constituintes em matéria fiscal e tributária, né? E para isso ela vai estruturar algumas diferentes dimensões dessa questão e concluir que na história brasileira as disputas federativas elas deslocaram-se em questões que a disputa era embasada, né, por áreas de tributação exclusiva, isso é, de a quem compete cada imposto, para uma briga de sistema de transferências fiscais, ou seja, quem recebe mais, né? Então veja que houve um deslocamento dessas brigas. E além disso, o modelo brasileiro ele tentou combinar uma descentralização das receitas com uma centralização de autoridade sobre as decisões de arrecadação do gasto. E isso é muito feito por causa da limitação de autonomia aos governos subnacionais da regulamentação para a cobrança dos próprios impostos e também do destino do gasto. A gente vê que existem algumas transferências feitas pela União, mas elas já estão carimbadas, né? A Constituição também prevê mínimos constitucionais para ser aplicado em educação, para ser aplicado em saúde. Então perceba que é uma descentralização do gasto, mas quem toma essas decisões é quem? A União, né? A União. Então sempre vai ser sempre um esquema de toma lá da cá. Sempre que quando você acha que está havendo uma descentralização, vem com ônus. E geralmente esse ônus seria um direcionamento, né, das políticas da União para os gastos desses entes descentralizados, subnacionais, né? Uma constatação importante aqui foi que as mudanças no regime político não foram suficientes para explicar as mudanças no sistema tributário fiscal. Isso mudou de Getúlio Vargas para agora vamos para a democracia, a volta à democracia, depois regime militar, aí depois a redemocratização. Isso não foi suficiente para explicar as variações em relação à questão de centralização, descentralização. Senão, como é que explicaria, né, após a Constituição 88, uma centralização da autoridade, né, por meio de emendas constitucionais que determinaram como deveria ser feito o gasto via transferência, né? Por exemplo, em questão de fundos, né? Vou destinar para tais fundos e tal, mas já tem um recurso carimbado. Então houve uma centralização. Não são transferências livres para o município e o estado fazerem o que bem entender, né? Então é isso. Por um lado, essa centralização decisória, e por outro, uma descentralização na aplicação de recursos, né? E aí ela coloca que o que melhor vai explicar essas modificações vão ser as alianças em cada arena particular, que vai permitir explicar melhor essas variações. E aqui em cada arena em particular, a gente olha para as constituintes, para como foi o processo de elaboração das constituições e que como as comissões, né, sobretudo as comissões regionais, o pessoal do Nordeste queria uma coisa, o pessoal do Sul queria outra, como isso impactou para que o desenho tributário fosse realizado. Aí a autora inicia o artigo fazendo algumas considerações, algumas indagações, né, reflexões, que não vão ser diretamente respondidas pelo texto, mas vai tratar sobre isso, né? Por exemplo, o modelo do Brasil é centralizado ou descentralizado, né? Uma outra questão, a centralização do Brasil Império afetou definitivamente o modelo do Estado atual? Ou outra, a República Velha, né, teria tido efeitos a longo prazo? E aí, nesse sentido, isso foi consolidado
o poder das elites estaduais, né? O café com leite ainda existe, agora seria café olé ou outro modernice, né? O café com leite 2.0, será que a gente estaria nessa ainda? Outra, o arranjo institucional que emergiu depois da Constituição, ela concentrou a autoridade no governo central ou criou um sistema que vai dispersar a autoridade, né? E quando dispersa a autoridade geraria problemas de governabilidade, sobretudo para a União. Então, algumas questões que merecem ser respondidas, mas que vão basear o texto, né? E aí algumas considerações sobre os modelos federativos, antes de entrar exclusivamente no brasileiro, é que todas as federações, desculpa vocês, não resistir, elas... Vou até tomar um café aqui, um minuto. Elas restringem o poder central. Um dos objetivos das federações é justamente restringir o poder central devido a uma dupla... Lá coloca a soberania, mas seria uma dupla autonomia. E aqui seria uma federação de segundo grau, né? Onde só existiria estados e municípios. Na nossa seria uma federação de terceiro grau, onde tem federação de segundo grau seria só União e estados. Nossa federação é de terceiro grau, que tem a União, estados e municípios, né? Então a característica é a dissipação desse poder, né? Uma tripla autonomia. E ela é garantida, essa autonomia, por regras constitucionais e também pelos desenhos das instituições políticas. Regras constitucionais aqui, leia-se o próprio Pacto Federativo de Distribuição de Competência. A gente pega lá o artigo 22, artigo 24, 29, aquela parte da Constituição, né? Outros mecanismos para assegurar o Pacto Federativo, por exemplo, intervenções. Enfim, bastante desenhado isso pela Constituição, né? E segundo a autora, ela constitui algumas dimensões distintas de distribuição de autoridade: as distribuições de competências, as distribuições de recursos tributários, né? E mecanismos institucionais de representação da vontade política das elites locais, estaduais ou centrais, né? Por exemplo, como vai ser o sistema? Vai ser um sistema proporcional? Vai ser um sistema majoritário, né? E aí, muitos estudos, vão supor uma relação interdependente entre essas variáveis: competências, recursos tributários e mecanismos institucionais de representação. Só que isso ela contesta via exemplos, né? E vai dizer que são relações independentes, elas têm que ser tratadas de forma estanque, né? Porque com frequência costuma-se considerar que a descentralização fiscal pode ser interpretada como uma super evidência do poder das elites regionais. Mas se isso é verdade, ela coloca, como é que a gente pode explicar países como Japão e Suécia, que são estados unitários, e que a participação do governo local no total do gasto é superior aos gastos de federações como Austrália e Bélgica, né? Então coloca esse exemplo: os gastos de governos locais em estados unitários ser superior a gastos federais do governo central, né, em federações. E lógico, a gente não sei de onde tirou esse dado, mas tem que se interpretar de forma relativa, né? De forma proporcional, né? Sei lá, os governos locais correspondem 70% dos gastos totais do Japão, por exemplo, enquanto o governo central da Austrália e da Bélgica constitui 30% dos gastos locais, dos gastos totais. Enfim, seria alguma coisa nesse sentido, né? Perdão, melhor dizendo, os gastos locais nos estados unitários, como o Japão, seria 70%, enquanto os gastos locais nesses países federados seria menos de 70% dos gastos totais. É isso mais ou menos que ele quis dizer. Então, ele fez também, carteou também uma pesquisa que examinou também 29 países, e aqui federais e estados unitários, e concluiu que há uma tendência geral à descentralização fiscal, né? Que
também pode ser uma tendência global para saber como é a melhor aplicação de recursos. Geralmente é onde está na ponta, né? Um governo central está muito distante dos reais gastos das populações, né? Mas não há nada específico nos sistemas tributários de federações que distingua os estados unitários. Então, não é uma variável que sirva para fixar como critério de análise para averiguar a evolução do sistema fiscal, né? Além disso, também, se a distribuição de competências e a distribuição vertical de poder estão linearmente relacionadas, isso é, estão diretamente relacionadas, né? Como é que pode explicar a descentralização de competências na Inglaterra, que é um clássico modelo de democracia majoritária, né? Ela conclui que quando trata dessas dimensões de autoridade, quanto a competências, tributos e política, se tratar dessas formas independentes permitiria tornar mais precisas as análises sobre o federalismo e a descentralização, tornando esses dados, assim, as conclusões mais confiáveis, né? Enfim, ela vai dizer também uma outra dificuldade que se refere à análise da distribuição de competências e recursos, mas eu não vou entrar nesse ponto agora, mas vou entrar no ponto do que o artigo se pretende. Sim, ainda estou na conclusão. Ele pretende analisar o federalismo brasileiro concentrando as análises na decisão fiscal e tributária, e que é uma dimensão extremamente importante para avaliar as disputas entre os níveis de governo, sejam eles estaduais, municipais, né? Ou seja também em nível federal ou estados unitários, enfim. A questão do sistema fiscal, porque basicamente a autonomia, né, ela vai ser dada pela autonomia financeira, né? Quem tem dinheiro é quem manda, né? Então, quem tem dinheiro na sua federação é o Estado, então provavelmente ele que manda, né? Então, é uma questão bastante central essa distribuição de competências vertical, né? E saber quem tem autoridade para utilizar os recursos tributários, né? Então, a Marta ela pretendeu apresentar também uma interpretação que eu posso dizer que seria alternativa aos regimes políticos, a justificativa dos regimes políticos para tentar justificar a evolução dos sistemas tributário e fiscal, né? E ela argumenta que essa interpretação alternativa refere-se a arenas decisórias específicas, né? Na qual assembleias nacionais constituintes ou em períodos de intensa produção legislativa se formaram em volta dessa arena fiscal, desse palco fiscal, desse sistema tributário, e que isso foi realmente relevante. E não se o governo é autoritário, se o governo é democrático. Isso ela coloca que é basicamente irrelevante, porque o que vai realmente ser mandatório é a questão de decisão política, de decisão de legislador. E é lógico que o legislador ele sofre influências das elites, né? Então, essas arenas foram momentos críticos e que houve, né, algumas alternativas que iriam permitir alterações significativas e iriam de acordo com a concentração de poder, né? Quanto mais poder, se por exemplo uma elite estadual tem muito poder, é lógico que o repasse da União para os estados vai aumentar, ou é lógico que os estados vão estar em uma melhor posição para receber uma competência tributária, né? Enfim, basicamente isso. Mas ele coloca também que à medida que o sistema tributário fiscal amadureceu, aí fica muito mais difícil alguma mudança acontecer, né? Porque, imagina, vamos supor que seja aprovado um IVA federal. Imagina o quanto que a União vai ter que ralar para aprovar esse IVA federal tirando as competências estaduais, né? Então, como a gente está num sistema relativamente maduro,
o custo de mudança seria muito grande, né? E aí esses fatores, lógico que vão afetar as estratégias dos legisladores, né? Então, na hora dele pensar assim, vou mudar tal competência. É por isso que ao longo do texto ela vai colocar aqui as modificações de competências exclusivas tributárias quase não tiveram modificações relevantes, né? E porque isso realmente é muito difícil. Como é que tu vai tirar imposto de renda da União, colocar nos estados? Enfim, é uma questão. Tá foda. É uma questão bem complicada quando o sistema já está maduro, né? Quando o sistema é incipiente ainda, é lógico que é mais fácil fazer essas modificações, né? Mas uma conclusão inicial que não é redemocratização que vai explicar a descentralização fiscal da Constituição de 88, mas as próprias deliberações da Assembleia Nacional Constituinte. Além disso, como levantando a reflexão que eu levantei inicialmente, se fosse suficiente, se a redemocratização fosse suficiente para explicar essas decisões na área tributária, como é que explicar, então, as diversas estratégias no governo FHC de recentralização fiscal nos anos 90, né? Então, seria uma aparente contradição. Então, não é a democracia que vai explicar essa relação, essa reação centralizadora do governo central posterior a 1988, mas sim as deliberações do legislador, e aqui leia esse legislador e os lobbies, né, das elites. Aí, a parte ilustrativa do texto, para mim, assim, sinceramente, o que interessa bastante é saber que quem manda é o legislador, no caso aqui, né? Não é porque tem um presidente mais bonzinho ou não, mas quem realmente desenha o sistema tributário é o legislador, né? Porque ele é realmente influenciado pelas demandas locais, né? A gente sabe que o nosso sistema tem os representantes dos estados, né? E o Senado exerce extrema pressão sobre o que vai ficar com os estados, né? Enfim, então, mais uma reflexão sobre essa evolução ela é feita com qual indutor, né? E a gente aqui ela reconhece que é por causa das decisões legislativas, né? Mas voltando aqui para a evolução do sistema fiscal, do sistema tributário, ela vai mencionar que tem 6 dimensões, né? A partir de uns estudos que ela estudou lá, que ela considerou, né? que ela usou também para desenvolver esse artigo. Basicamente, existem 6 dimensões que vão influenciar na distribuição intergovernamental da autoridade tributária. Seria a definição das áreas de tributação exclusiva, a autonomia dos níveis subnacionais ou autoridade para essas entidades subnacionais legislarem sobre os próprios impostos. Também vai ter uma autoridade sobre um campo residual, né? Aquele campo residual para instituir aqueles impostos residuais, contribuições residuais. A gente sabe que é da União atualmente. Sistema de transferências fiscais, que é para onde migrou todo o conflito. Também tem a questão da vinculação do gasto das receitas, né? E por último, a autonomia para a obtenção de empréstimos. Tentando brevemente verificar cada ponto desse, em relação à definição das áreas de tributação exclusiva, a autora vai levantar que a única alteração realmente que impactou essa dimensão ocorreu na Constituição de 88, em que tange a relação de tributação de combustíveis, gases, petróleo, energia elétrica, transportes, minerais e comunicação, que foi transferida da União para os estados. Então, não houve muitas supressões nas partes, nos tributos exclusivos da União. Não, só basicamente foi dessa atribuição de competência para os estados. E não foi essa supressão de competências de outros entes que fez com que a União aumentasse sua arrecadação. Porque foi constatado, lógico, que a União aumentou a sua arrecadação ao longo do tempo, né? Mas ela aumentou sua arrecadação justamente por causa de uma maior eficiência aí nos seus mecanismos de arrecadação, né? Então, nesse período, basicamente, o que mais modificou foi essa questão dos impostos de combustíveis, minerais, energia elétrica,
delegando, otorgando essa competência para o Estado, né? Até porque, como eu falei, quando o sistema já está mais maduro, os custos políticos de trocar um imposto de um ente para outro iriam impor uma perda de magnitudes assim, imensuráveis. Então, não é onde vai mudar o sistema tributário, a questão de competências exclusivas. Isso a gente pode ter de lição para a próxima reforma tributária. Dificilmente a gente vai ter um IVA federal, né? E isso não aconteceu nem durante o período militar, que foram no Estado Novo, e nem no período militar, que foram períodos de extrema centralização, né? E reformas dessa magnitude foram adotadas. Então, essa interferência do Constituinte, na hora só poderia ser modificado por Constituição, essas competências, não acontecem e talvez nem vão acontecer, né? Uma outra questão seria relacionada à autonomia dos níveis de governo para legislar sobre os próprios tributos, né? E aí a distribuição intergovernamental das fontes tributárias deve-se agregar aqui a autonomia que dispõe cada nível de governo para legislar sobre os próprios tributos. É claro, se você está recebendo competência para instituir um tributo, você deveria ter competência plena também para legislar sobre esse tributo. Mas, ainda que a autoridade tributária permanecesse descentralizada, essa autoridade dos estados de legislar sobre os próprios impostos foi um pouco limitada durante o período do Estado desenvolvimentista. Lógico, porque aquela questão da lei complementar estabelecer regras gerais, né? A gente pega uma lei complementar do ISS, a lei Candir, a gente pega uma lei complementar do ISS, né? Dos impostos realmente relevantes, não o PVA, IPTU, enfim. A gente pega esses impostos que são mais móveis, com uma base mais móvel, e verifica que eles realmente possuem uma legislação. Porque isso, a União ela não institui o ISS, mas ela fala que assim, a alíquota mínima tem que ser 2% e a alíquota máxima tem que ser 5%. Então veja, apesar de haver essa descentralização da competência para o município, a União ainda guarda determinados poderes para legislar sobre isso, né? Ainda, sobre a autoridade sobre o campo residual, que é outra dimensão a ser analisada. Essa questão ela foi, no processo de expansão do sistema tributário brasileiro, o poder residual ele permaneceu ilimitado para diversos níveis de governo, à exceção do Estado Novo, em que era exclusivamente dos estados, e aqui ela coloca de forma paradoxal. No entanto, isso modificou e na Assembleia Nacional de Constituinte de 88, a questão da centralização desse poder residual passou a ser exclusivamente da União, né? Que ela não utiliza, né? Convenhamos, é uma competência latente, né? Mas não é uma questão para distribuída entre vários estados. E ia ser uma doideira, né? Uma maluquice se existisse competência residual para todo mundo, né? Enfim, então é melhor deixar na União, senão vai ter o município de Varriçai vai ter um imposto aí doido, o outro município lá de Saquarema vai ter outro. Então melhor deixar com a União, né? E que ela não exerça tão cedo essa competência. Uma outra questão também que é super importante é a questão do sistema de transferências fiscais, que aqui uma vez que foi consolidado o regime de separação de fontes tributárias, né, a disputa federativa passou a concentrar no sistema de transferências fiscais. E é claro, porque a gente viu que esse sistema ficou maduro e é difícil modificar. É difícil modificar um imposto para um ente para o outro. Então, a briga, né, tem que se gastar energia com a questão das transferências fiscais. E aqui a União foi capaz de reduzir as suas obrigações constitucionais de transferir parte de sua receita para os estados nos períodos sem que as regras de operação das arenas decisórias favorecessem o governo central e isso no regime militar e no período posterior a 88. Então ela conseguiu, de certa forma, a União, sucesso, né, na hora de limitar o quanto que ela tem que repassar para os estados, para os municípios, mas
isso foi acompanhado, né, de determinados ônus. E o ônus que acompanhou isso foi a regulamentação federal sobre as decisões dos gastos subnacionais, né? Então, verifica-se que, embora as parcelas possam ter aumentado, né, essas obrigações relacionadas à união de transferir de forma aleatória o dinheiro, sem que existisse um destino específico, isso diminuiu, né? Então, por um lado, pode ter aumentado o repasse, mas, por outro, diminuíram a discricionariedade do município e dos estados aplicarem como bem entenderem, né? Então, na história do sistema fiscal brasileiro, a questão da descentralização das transferências não correspondeu a uma maior autonomia dos governos subnacionais às suas decisões de gasto, né? O que está em questão é a quem pode decidir pelo gasto. Mas as normas da Federação Brasileira, e aqui lê-se as legislações federais, eles têm o condão de definir extensamente a agenda dos gastos subnacionais. Pega aqui um exemplo da LRF, pode determinar o máximo de quanto pode gastar em despesa, enfim, outras emendas, né, que podem estabelecer mínimos condicionais de aplicação, né. Então, os gastos subnacionais, eles seguem também disfarçadamente uma política da União, né. Uma outra questão, e a última dimensão que eu vou analisar, que não vai ser não vou falar sobre a dimensão de operações de crédito, porque ela não coloca, é a questão da vinculação de gasto para as receitas, que aqui é a Constituição de 46, ela que inaugurou a questão de um sistema de vinculações condicionais de gastos para as receitas dos governos subnacionais. E nessa Constituição, a vinculação, ela destinava aos estados, estabelecendo que 48% dos impostos únicos deveriam ser empregados em despesas aqui específicas, né, de capital, de setorial ou funcional. Então, no regime militar, quase a totalidade dessas transferências estava vinculada a itens pré-definidos de gasto, né? E uma vez que a União era a principal arrecadadora e as transferências constitucionais eram reduzidas, as transferências negociadas eram o principal mecanismo de acesso dos governos subnacionais a essas fontes extras de receita, né? De tal forma que, para eles conseguirem essas fontes de receitas, eles tinham que aceitar serem executores de políticas formuladas pelo governo federal. E aí, em 88, teve uma mudança aí de paradigma, em que as transferências constitucionais passaram a funcionar sem carimbo, né? Block grants, isso poderiam ser gastos de forma praticamente livre pelos governos subnacionais, mas ela proibia expressamente a vinculação do gasto da receita derivada de impostos, mas colocava exceções, né, com, por exemplo, a educação, que a União deveria gastar 18% da sua receita na educação, e assim como os governos estaduais deveriam gastar 25%, né, no ensino. Então, com relação às transferências constitucionais, a trajetória dessas vinculações constitucionais de gastos do regime militar sugere um paralelo entre regime político e centralização / descentralização fiscal. Mas esse paralelo aqui, convenhamos, não se estende ao período pós-democrático. E por quê? No caso, o período posterior a 1988. Porque a União, ela não passou apenas a reter parte dessas transferências constitucionais, mas também ampliou a regulamentação das decisões dos gastos das entidades subnacionais. Então, em 96, teve a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento ao Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, que estabeleceu que em 10 anos estados e municípios deveriam aplicar 15% de todas as suas receitas exclusivamente do ensino fundamental. Outra coisa, que 60% desses recursos deveriam ser aplicados, 60% deveria ser aplicado para pagamentos de professores, né? Então veja, o dinheiro vem, mas vem carimbado, né? Em 2000 ainda foi aprovada uma nova emenda que estabeleceu que até 2005 os estados deveriam gastar 12% das suas receitas de saúde, né? Para os municípios essa vinculação chegava até 15%.
E aí a LRF estabeleceu limite para gasto pessoal, limite para endividamento, instituiu também critérios de responsabilização para quem não tinha comportamento com responsabilidade fiscal, né? Gastava mais do que a LRF permitia. Então, a reação do governo federal à desvinculação do gasto, que emergiu da Constituição de 88, consistiu aqui em regulamentar de forma progressiva as decisões dos gastos subnacionais. E essa regulamentação foi possível graças a uma centralização do processo decisório na área parlamentar. E aqui entrou o paralelo, porque existia essa centralização do governo militar e aqui na nossa atual pseudodemocracia, a gente também tem uma centralização do processo decisório em que a União decide pelos estados, né? Então, veja, eu sou super do contra essas questões de vinculações, essas questões de estabelecer de uma canetada o quanto que alguém tem que gastar em alguma coisa, né? Sei lá, como eu falei, peguei os municípios de Varreçá e Saquarema. Quem disse que Saquarema tem que gastar 15% em saúde? Quem disse que tem que gastar 25% em educação? Será que não deveria ser ao contrário em determinadas situações? Enfim, aí como é que a União decide isso? É complicado, mas já que está vindo transferência, veio transferência com ônus. Então, essa questão de ter um processo centralizado, uma legislação federal que pode, nacional, né, que pode modificar isso, não encontrou resistências para a aprovação desses projetos, né? Então é isso. Algumas conclusões é que esse artigo ele pretendeu demonstrar que a desagregação das distintas dimensões da distribuição, essas 5 que eu citei, da distribuição da autoridade nas áreas tributárias e fiscal, permite analisar com uma maior clareza os processos de descentralização e descentralização, não unicamente, exclusivamente, com critérios da análise de qual regime político que está vigorando, né? E na história brasileira, a adoção de uma descentralização, de uma separação das fontes tributárias, ela não sofreu rupturas significativas ao longo da história e nem vai sofrer, porque desde 1940 seria um período que o sistema fiscal amadureceu, por exemplo, e aí a briga voltou toda para as transferências, né? E a consolidação desse sistema, ela veio de forma paralela, veio de forma concomitante à limitação de uma autonomia dos governos estaduais e municipais para legislar sobre os próprios impostos, né? Que afetariam as políticas de desenvolvimento econômico durante todo o período do Estado desenvolvimentista. E aí essa ruptura significativa, a única ruptura significativa, que teve nesse padrão de delegação da autoridade da Constituição Federal ocorreu na Constituição de 88, né? E aí foi um efeito que, por efeito de um acordo aqui que combinou algumas preferências tributárias e fiscais de algumas regiões. Então veja que foi basicamente uma decisão legislativa com base em pressões regionais, né? Então é arriscado até afirmar que existe um padrão no sistema tributário e no sistema fiscal devido a essas rupturas que de fato ocorreram em algum tempo. Mas aí a autora destaca que tem alguns padrões que podem ser observados. Por exemplo, algumas características preponderantes, por exemplo, a descentralização de receitas. Aqui leia-se autoridade para arrecadar, ou seja, pela garantia das transferências constitucionais. E também uma outra questão, um outro padrão, é que essas transferências constitucionais elas vieram com uma centralização de arrecadação no governo federal, devido ao seu papel arrecadador e do imposto de renda ser um excelente imposto arrecadatório, né? E isso, por último, algum padrão, veio acompanhado de uma centralização da autoridade, né, sobre as decisões de arrecadação do gasto e do gasto. Essa limitação de autonomia, né, dos governos subnacionais para a regulamentação da cobrança dos próprios impostos e também do destino do próprio gasto. Então, esse texto bastante histórico, muito dado, tentei consolidar e eu acho que é isso. Se eu tivesse que resumir em 20 segundos, falar que é o legislador que manda, né? Não vai ter mais briga por causa de quem quer o imposto tal ou imposto X. Os impostos já estão todos definidos.
já está maduro o sistema tributário, e onde que vai poder ter alteração é na questão de transferências. Basicamente é isso.